Bem-vindos, ouvintes do Rightcast. Eu sou a Clara, tenho uma atuação como business partner aqui no na Right. Eu sou uma mulher parda, tenho cabelo cacheado, hoje está pintado de ruivo, tô com uma blusa marrom e uma calça jeans. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre educação inclusiva e preparo de pessoas com deficiência para o mercado de trabalho. Vou chamar o Matheus para se apresentar um pouquinho também. Olá, me chamo Matheus, eu atuo como analista de segurança da informação aqui na Height. Sou uma pessoa branca, tenho 1,80, o cabelo cacheado, tenho uma barba multicolorida, né? Um pouco castanha, um pouco branca, um pouco ruiva. E eu estou vestido com uma camisa preta, cinza, né? E uma calça preta. E vou apresentar a vocês também o Gabriel. Gabriel, se apresente, por favor. Olá pessoal, tudo jóia? Meu nome é Gabriel Leandro, sou psicólogo de formação. Eu estou vestido uma blusa social branca, estou com uma calça preta, estou com um relógio cinza, eu tenho o nariz um pouquinho arredondado, uma barba falha, esquisita e um cabelo um pouco ondulado. Muito obrigado pelo convite. A gente está super feliz de fazer essa conversa com você. Acho que é muito importante, assim, principalmente para o nosso meio, né, que a gente está inserido no mercado da tecnologia aí. É um assunto que vem sendo pautado, mas eu acho que pode ser um assunto que a gente inclua mais, assim, nas conversas, dentro das empresas, assim. Eu acho que a gente podia começar com você falando um pouquinho do seu início, né, de por que que você atua nessa área, como é que foi esse começo para você. Então, primeiro, obrigado pelo convite. Eu acho que é sempre muito importante a gente falar sobre essa causa. É uma causa que ela é muito cara para mim. Eu me sinto muito animado em poder falar sobre a causa das pessoas com deficiência, porque ela conversa com a gente de algumas formas. Costumo dizer que é tipo um 3x4 para mim, uma fotografia. E é aquela que a gente leva no bolso o tempo inteiro. No caso, minha mãe é uma pessoa com deficiência. E certa vez minha mãe perguntou como é que faz para não ter deficiência. Geralmente essas perguntas elas surgem na hora do café da manhã da gente, no início da manhã. E a gente nunca sabe como responder elas. Mesmo eu trabalhando mais ou menos há uns 8, 9 anos com a causa da pessoa com deficiência, eu não soube responder a pergunta mais básica do meu dia, de como é que faz para não ter mais deficiência. São perguntas difíceis como essa, só que a gente não tem respostas para elas. Como é que você faz para não ser você? Não sendo você, mas como é que faz para não ser? Então essas perguntas, geralmente elas chegam, deixa a gente com a barriga vazia, assim, não de fome, mas seca, no sentido de que a gente não consegue responder tudo. Para mim, ela surge há anos atrás, quando eu comecei a fazer estágio enquanto psicólogo, enquanto estudante de psicologia ainda. E geralmente isso, quando a gente inicia fazendo estágio de psicologia, a gente quer fazer tudo, tudo, tudo. A gente quer salvar o mundo, a gente quer atender com base em Freud, a gente quer atender com base em Lacan, com base na TCC, a gente quer saber tudo. Então, eu sempre busquei muita coisa. Eu sempre busquei fazer muita coisa enquanto estagiário de psicologia. E uma das primeiras delas foi em ser enquanto estagiário lá no Instituto Mano Dahl, lá em Belo Horizonte, para atender pessoas com síndrome de Down e deficiência intelectual. E eu achei aquilo ali o máximo. Porque eu quis sempre conviver com pessoas com deficiência. Eu sempre achei muito engraçado as pessoas com deficiência intelectual. Não rir delas, rir com elas, da visão de mundo, a visão como ela traz as coisas. E a vida, ela vai se transformando. A gente vai se inteirando mais sobre as coisas, a gente vai conhecendo mais as coisas, a gente vai conhecendo pessoas legais, a gente vai conhecendo pessoas não tão legais assim, a gente vai conhecendo a pauta que a gente quer falar, também a gente vai se distanciando daquelas que a gente não quer mais falar. Uma hora eu era apaixonado pela psicanálise, outra hora eu não era mais. Queria nem saber mais de Freud, eu queria saber sobre TCC. Há uns 6 anos atrás, uns 7 anos atrás, a minha mãe se tornou pessoa com deficiência. E é como se a vida da gente fizesse um reboot, sabe? É claro que eu tô falando enquanto filho de uma pessoa com deficiência. Geralmente a gente fala sobre um outro recorte, sobre a mãe do filho com deficiência, sobre o irmão com deficiência. Tô falando sobre algo que talvez ele seja tão pessoal quanto, mas algo que ele na forma ela é diferente, mas o conteúdo ele é o mesmo. A minha mãe, ela se tornou uma pessoa com deficiência e a vida da gente, ela se mudou. Ela mudou no sentido de algo pessoal, algo da própria personalidade. A forma que eu falo sobre o mundo, ela mudou depois que minha mãe se tornou com deficiência. Mas eu não falo enquanto algo negativo, eu falo algo diferente. Eu poderia seguir dois caminhos. Um caminho do luto, no sentido de que eu ficar extremamente entristecido,
lá dentro de um casulo, e me blindar e se tornar uma pessoa extremamente apática da causa da pessoa com deficiência, ou eu poderia simplesmente pegar com toda a raiva do planeta Terra e falar por que que eu fui escolhido em tantos outros filhos ter uma mãe com deficiência. Minha mãe ela é preciosa. Minha mãe chama Maria Natalícia. Minha mãe tem esse nome de Natalícia porque ela nasceu no dia 24 de dezembro. E é o maior presente que eu recebi para minha vida. Porque quando eu falo sobre a causa da pessoa com deficiência, eu estou falando dela, antes mesmo de falar de outras pessoas. Eu estou falando de algo pessoal, antes mesmo de falar de outras pessoas. E eu posso me tornar o profissional mais egoísta do planeta, mas infelizmente as causas, elas são pautadas de dentro para fora. E ela começa dentro do coração da gente, sabe? E é por isso que eu sou apaixonado pela causa e eu decidi trabalhar com a deficiência, por esses múltiplos fatores. De conhecer um cara legal como o Paulão, do Barreiro. Falei, cara, esse cara é show demais, tem síndrome de Down, e eu quero falar sobre isso e ter a minha mãe com deficiência. E todos os critérios, os caráteres psicológicos que se envolveu ela, envolve todo mundo, sabe? Então, a gente estava falando antes de começar sobre banheiro. E eu sempre fiquei muito com raiva de falar sobre banheiro, porque a causa da pessoa com deficiência não é banheiro, não é a adaptabilidade dele, é de todo o espaço, de todo o ambiente. Enquanto hoje eu ocupo um cargo que eu sou coordenador de políticas para pessoa com deficiência do município de Nova Lima. E uma das primeiras pautas que eu trouxe é a adaptação de banheiro. Nunca tenho raiva de banheiro. Preciso muito dele, inclusive. Mas só que são conversas muito basais, sabe? A gente tem que falar da Uhum. escada, sim, do elevador também, do banheiro também. Mas a gente tem que falar sobre outras coisas. Sobre como é que tá aquela professora na escola recebendo um aluno autista. Ou como é que tá aquela mãe de uma pessoa com síndrome de Down que acabou de receber o diagnóstico que o filho dela vai nascer ainda com síndrome de Down. E aí? Como é que o município ele pode atuar? E como é que uma empresa ela pode atuar quando não cumpre a cota? Ou então como tá para receber uma pessoa com deficiência? Eu acho que é tudo isso ao mesmo tempo. E às vezes eu não consigo nem dormir porque mesmo ainda sendo envelhecido um pouco, de quando eu escolhi a causa da psicologia para cá, eu ainda compartilho ainda do mesmo sonho do Gabriel de pensar no mundo enquanto algo muito utópico. Eu não quero abandonar isso. Eu quero ainda correr muito, bastante e pensar que eu posso solucionar todos os problemas da causa da pessoa com deficiência. Eu não quero que ninguém me diga o contrário, sabe? Porque eu acho que a gente pode fazer muita coisa ainda e eu não quero ficar desanimado, sabe? Com certeza. Massa. Você falou sobre a sua mãe, né? Não ter nascido com deficiência, mas ter se tornado em um momento da vida. Qual que, para você, né? Quais foram, né, as principais barreiras, tanto da sua mãe como uma mulher que vivia de uma forma e a partir de um determinado momento começou a viver de uma outra forma, tendo que fazer certas adaptações ou uma nova maneira de enxergar a vida, e tanto para você como filho, né? Que via sua mãe agindo de uma forma e de repente toda a sua rotina, toda a forma de ver tudo mudou para uma outra perspectiva. Quais são essas barreiras que você enfrentou nessa caminhada? Então, eu sou o filho mais novo de 4 irmãos. E lá em casa a gente sempre foi muito unido, a gente sempre conversou, a gente almoçava junto, a gente jantava junto, a gente vivia o tempo inteiro junto. E meu pai presente, minha mãe presente. E é aquela uma vida comum, padrão. A gente nunca teve excesso de nada, mas a gente nunca teve falta de absolutamente Uhum. nada. A gente viveu ali. E, e a gente foi ficando mais velho, a gente foi escolhendo vidas diferentes uma das outras. Uma vez que a gente fazia tudo junto, a gente começou a fazer tudo separado, porque são pessoas diferentes. E minha mãe, Maria Natalícia, ela tem só até a quinta série. E de uma mulher até a quinta série que pouco sabe falar do mundo na visão dela e pouco sabe trazer as coisas com maior complexidade. Eu queria ser que nem ela, inclusive, e trazer as coisas da forma de visão dela. A mãe se tornou uma pessoa com deficiência quando ela fez 50 anos. E esse não foi o grande presente da vida dela. O grande presente da vida dela foi a vida nova que ela teve. A mãe podia ter morrido. Mas eu não gosto de olhar para esse caminho trágico da não vida, da não existência. A vida da gente ela mudou, mas antes de falar da minha vida, a vida da minha mãe mudou, não da gente enquanto filho. Minha mãe, ela foi muito engraçado no dia que a gente foi assinar a autorização para fazer um amputamento de um membro dela. Eu pensei, a nossa vida vai mudar completamente.
não só em casa, que teve que fazer todas as alterações possíveis e necessárias para receber uma pessoa com deficiência, mas psicologicamente falando, que o meu discurso ia mudar. A forma de visão que eu ia ter ia ser diferente daquela que eu estava até então. Porque, e é difícil, sabe? Porque a namorada da gente vai embora, as coisas da gente vai embora, se a gente não tomar cuidado. A vida da gente se transforma. A gente pode ficar recluso e nunca mais tocar desse assunto se a gente não tomar uma atitude muito mais, não contemplativa, porque quando a gente fala contemplativa, a gente imagina um Buda sentado no alto de uma montanha pensando sobre as coisas, mas talvez um pensamento muito mais prático. Tá, e aí, minha mãe se tornou uma pessoa com deficiência, e o que que eu posso fazer em relação a isso? O que que eu posso fazer da minha vida que seja uma vida para dar significado e significância para aquela pessoa? Como é que eu faço para uma mulher que teve uma vida extremamente difícil enquanto criança, porque a mãe nasceu no interior de Minas, no norte de Minas, e ela se desenvolveu nisso, e ela foi, com 9 anos, ela saiu de casa, ela foi dada para os outros, com 9 anos, para poder ser empregada doméstica na casa dos outros. Como é que eu lido com isso? Como é que eu faço para que aquela pessoa que teve essa vida ter um novo significado disso? E é isso que eu tive que mover minha bunda, balançar bastante, dançar na medida que as coisas foram acontecendo, para que poder ajudar ela. Não no sentido, olha, você vai ser assim, assim, assado, mas também me adaptar na medida que as coisas foram acontecendo, sabe? Eu falei o termo luto, mas eu acho que eu estou extremamente equivocado e enganado. O luto a gente passa enquanto a gente perde alguém muito querido na vida da gente. A gente não usa a palavra aceitar. Aceitar, a gente aceita um copo d'água por educação. A palavra que a gente utiliza é entender. A partir do momento que você começa a entender que seu filho ele tem apraxia da fala e vai precisar de fonoaudiologia para poder conseguir se comunicar melhor, você entende a síndrome de Down. A partir do momento que você entende que seu filho tem hipotonia e ele vai precisar de fisioterapia, você vai começar a entender a síndrome de Down. A partir do momento que você começa a entender que seu filho está andando na ponta dos pés e que ele tem alguma certa estereotipia, você começa a entender o TEA, o autismo, no seu filho. Aceitar é um movimento que pode ser muito bem enganado. Porque eu posso falar para todo mundo que eu aceito minha mãe ou eu aceito meu filho. A partir do momento que começa a entender, é entender um movimento muito mais complexo. Você começa a não entender a causa e o efeito, mas toda a conjuntura nisso, sabe? A minha mãe é isso. É um entendimento diário que eu faço com ela, das condições delas. Mas hoje eu não moro com a minha mãe. Quem mora com a minha mãe é minha irmã. Então eu falo de uma posição não perto. E historicamente, as filhas cuidam dos pais, das mães na velhice e na causa da pessoa com deficiência. Então eu tento me fazer o máximo presente possível para não ter deixado a responsabilidade da minha irmã com a minha irmã. Não que minha mãe precisa de um apoio estritamente todo momento, mas a gente não pode largar a responsabilidade, é dividir responsabilidades. Então, minha mãe é um bem mais precioso que eu tenho. Muito mais que diploma, muito mais que currículo. Porque é para ela que eu volto e conto tudo que acontece, sabe? Porque é o ponto seguro que eu tenho. Por exemplo, quando o dia tá mega difícil, eu penso, o que será que minha mãe falaria se ela, por exemplo, recebesse uma negativa de algum projeto? O que minha mãe falaria enquanto uma escola não quer incluir uma pessoa com deficiência no dia a dia, sabe? Essas são respostas muito boas. E eu aprendi a respeitar as escolhas delas e as falas delas na medida disso, sabe? É legal ela ter esse papel assim na sua vida, né? Massa mesmo. E isso muda. Isso mudou. A forma que eu amava minha mãe no passado é uma forma diferente como eu amo hoje. E isso me ensinou uma nova forma de amar as pessoas. Eu, e até um pouco do lema que eu quero viver pro resto da minha vida, que é viver gentil e amar de graça. Porque não é um propósito que eu tenho da vida. E eu quero ser isso. Amar as pessoas diferente. Da forma que ela se apresenta, não naquilo que eu gostaria que ela fosse. E é isso que eu uso como, por exemplo, para as pessoas com deficiência, para as famílias, para minha mãe, para a vida toda. Eu quero gostar das pessoas da forma que elas se apresentam, não daquilo que eu gostaria que ela fosse. E assim eu não me frustro, porque eu cheio de disposições e eu projeto até hoje, erradamente, trabalhando com a causa da pessoa com deficiência, eu projeto sonho na minha mãe.
quero que a minha mãe tenha um sonho de ir para Santorini, da gente ir na praia, ver aquelas casas brancas, bonitas. Só que quando você vai perguntar qual que é o sonho da minha mãe, o sonho dela é ir para Betim, participar de um final de semana com a mãe dela. Então, até onde eu vou para limitar uma mulher dentro da minha casa, sabe? Até onde eu vou para poder projetar tudo aquilo que eu quero para outra pessoa sem escutar ela. E, infelizmente, nesses últimos 200 anos da causa da pessoa com deficiência, sempre são sonhos projetados para as pessoas com deficiência. Você, mãe, vai projetar o sonho para o seu filho. Você projeta a existência de outra pessoa. Isso é limitante, é frustrante. Então, como a gente faz para quebrar esse ciclo? É simplesmente perguntando para as pessoas o que que ela quer. E aí, mãe, o que que você quer? E aí, população da deficiência física, o que que você quer? E aí, população de contágio, o que que você pensa? O que que você pensa, população de Nova Lima, sobre a causa da pessoa com deficiência? E aí a gente vai traçando caminho, sabe? E hoje, dentro do mercado de trabalho, trazendo um pouco essa visão para essa área mais corporativa, quais você acha que são as barreiras, né, as dificuldades, muitas das vezes também os preconceitos, né, que são enfrentados por essas pessoas, né, que têm algum tipo de limitação, algum tipo de deficiência, ou uma forma diferente de enxergar a vida, né? É, como que você vê que elas têm passado, né, no dia a dia e também, caso tenha algo a contar, né, dessas experiências com a sua mãe, acredito que vai ser bastante importante, né, para a gente compreender um pouco melhor de como que é no dia a dia mesmo, uma pessoa com deficiência enfrentando esses tipos de preconceito que realmente surgem no decorrer da vida. Então, é engraçado que a gente sempre fala em barreiras. Parece exaustivo viver com base em barreira, de obstáculo e tudo mais. Ao mesmo tempo que eu acho que a gente avançou bastante em tudo, a gente está falando sobre tecnologia da informação, a gente está falando sobre inteligência artificial, a gente está falando sobre várias coisas como a nanotecnologia, o computador quântico está chegando, de como que a gente pode mudar tudo. Ao mesmo tempo que a gente passa por isso, eu ainda vejo é, alguns movimentos muito australopitecos ainda, neolíticos ainda acontecendo ainda com a inclusão ou com a vida como um todo. É um choque de realidades muito gigantes. A gente pode estar falando sobre tudo isso, só que essa galera não está saindo de casa porque o asfalto ainda não chegou na rua dessa pessoa com deficiência. A gente está falando sobre mudança de ótica, de geopolítica mundial e como que o Brasil vai ser atingido por embargos ou tarifas. Só que a pessoa com síndrome de Down não está nem na escola porque o ônibus não está passando na rua dela. Então, ao mesmo tempo que a gente tem esse choque de mundos, a gente não se desespera. A gente não pode desesperar com isso, senão a gente não sai nem de casa, efetivamente. As barreiras, elas são muitas, e elas existem ainda como política pública ainda, infelizmente, para poder fazer que as pessoas não podem participar dos meios. E algumas empresas, não todas, ainda estão totalmente no passado, vinculando a um pensamento daquela pessoa com deficiência quanto menos valia. Então, ela vale menos por ser pessoa com deficiência. E é isso que a gente tem que fugir desse assunto. Mas não fugir da briga, fugir dessa narrativa. A partir do momento que eu coloco a pessoa com deficiência enquanto alguém que poderia fazer alguma coisa dentro da minha empresa, eu começo a ter o primeiro movimento de querer ter uma pessoa dentro da deficiência. Estou falando da barreira atitudinal. A barreira legal, aquela empresa que ela não cumpre a lei de cotas, ela sofre sanções com isso, ela sofre danos com isso. Não só de imagem, porque hoje o seu público, o nosso público, o público que consome nossos produtos demandam cada dia mais saber o que aquela empresa faz, tanto para o meio ambiente, quanto para o social, quanto por todas as outras áreas específicas. Pô, eu não quero consumir uma caneca, por exemplo, produzida por uma empresa que faz trabalho escravo. Eu não quero consumir uma empresa que não cumpre, por exemplo, o papel social dela de devolver parte do lucro gigantesco que ela recebe para a gente, que é o social, ou então para o público mais vulnerável. As empresas, a partir do momento que a gente muda um pouco da ótica, de quanto mais você empurra uma pessoa por uma porta, quanto mais você empurra uma empresa por uma ótica da causa da pessoa com deficiência, vamos de empurrar, mas ela se afasta da causa. Quando eu mais falo para aquele CEO, para aquele prefeito, para aquele advogado, para aquela pessoa que manda dentro da empresa, e isso vai incluir pessoas com deficiência? Não. Vai criar uma birra com a causa da pessoa com deficiência. E é isso que é o efeito psicológico de um assunto que aquela pessoa não está preparada ainda para poder falar. Por isso que a gente tem que sensibilizar constantemente as pessoas
que estão na ponta, na parte de decisão também, mas as pessoas que estão no dia a dia escolhendo. E o RH, o que que você vai fazer para ter mais pessoas com deficiência? Ah, é fazer um banco de talento para pessoas com deficiência? É procurar na rua as pessoas com deficiência? E como é que você vai fazer para ter isso? Mas não só essa medida, mas mudar o pensamento das pessoas que estão lá na empresa. E aí, como é que a gente pode fazer para ter mais pessoas com deficiência? E sair dessa página de acessibilidade só a barreira arquitetônica. Você tem que ter o elevador para as pessoas com deficiência chegar. Você tem que ter a rampa, porque é norma, tem lei, tem ABNT, tem ISO para isso. ISO. E como é que a gente vai fazer? É sensibilizando todo mundo. E é partindo do pressuposto que toda pessoa com deficiência ela é capaz de aprender, de que ela seja ensinada para tal. Ela é capaz de trabalhar, de que ela seja orientada e acompanhada para tal. Beleza, vamos para a parte prática. A gente acabou de incluir uma pessoa com síndrome de Down aqui na nossa empresa. É você e você, mais a pessoa com síndrome de Down que nós estamos lá trabalhando. Como é que a gente vai fazer, garantir que aquela pessoa ela faça as atividades que a gente está desenhando para ela? E o que que a gente vai desenhar para ela? É rasgar papel? É impressora? É colorir o dia inteiro? Não. A gente tem que desenhar assim como eu faço. Eu tô cheio de protocolo para poder fazer, cheio de relatório para poder fazer. Como é que ela vai fazer isso? E é pensar o trabalho com ela aqui do lado. Porque se a gente esperar, eu, vocês, a empresa, todo mundo esperar, a família, esperar os astros se alinharem para a gente poder fazer a inclusão ela não sai. Sim. A inclusão não sai. Ainda tem empresa pagando termo de ajustamento de conduta por querer pagar e não por querer investir em diversidade e inclusão nas empresas. E o primeiro ato, quando tudo dá errado, quando aquela empresa está dando errado, o primeiro departamento que é atingido é a diversidade e inclusão. E é isso que mais nos aflige. É como se todas as culpas do planeta Terra fossem direcionadas às pessoas com deficiência ou às pessoas diversas. E aí, como é que os trans ficam quando a gente exclui, por exemplo, os trans? Para onde é que eles vão? A gente sabe muito bem de onde, como é que faz e de como é que eles vão fazer depois para frente. Toda política pública ela é voltada por um grupo e existe o lado B daquela política pública. Qual é o grupo que não é contemplado e principalmente com quem a gente não vai contemplar com isso. E a gente tem que se cercar disso tudo. A inclusão no mercado de trabalho tem a lei de cotas, que garante que acima de 100 pessoas trabalhando ali, você precisa ter um quantitativo de pessoas com deficiência. Só aí já é uma porta de entrada muito grande para as pessoas com deficiência. Mas só por isso não garante. Tem uma frase que eu falo muito rápido, eu peço muitas desculpas também. Tem uma frase que ela é muito legal que eu discordo completamente dela, de que não deveria existir educação inclusiva, que a educação por si só ela já deveria contemplar as pessoas com deficiência. Só que isso é de uma ótica de que como se as empresas e as escolas já fossem preparadas para poder receber todo mundo. E a gente não pode viver nesse mundo de fantasias que elas são preparadas. Elas não estão preparadas. Tem a Lei Brasileira de Inclusão, que garante que toda pessoa com deficiência ela seja incluída nas escolas. Assim como tem a Lei Brasileira de Cotas, que garante que as pessoas podem ser incluídas no mercado de trabalho. Só que a gente tem que encarar como caráter real. E aí, professora? E aí, diretora? O que eu faço quando eu recebo uma pessoa com deficiência na empresa ou na escola? E aí? O que eu tenho que fazer? Então, é ir na prática mesmo. Sentar todo mundo e tentar entender o plano de desenvolvimento individual de cada funcionário ou de cada aluno, sabe? Eu queria, inclusive, você citou a educação inclusiva, eu queria que a gente conseguisse conceituar esse termo, mas para a gente Uhum. conseguir delimitar para o pessoal entender, e a partir daí a gente falar um pouquinho desse preparo na escola para o mercado de trabalho, né? Como é que você tem visto esse cenário hoje? Então, a educação inclusiva, ela não está tão distante da gente assim. Como eu disse que não tem frase, por exemplo, que não existe educação inclusiva, ela tem que existir e ela precisa existir enquanto um mecanismo de adaptação daquele aluno que ele difere da normativa. Estou falando de um aluno que ele tem por si só uma deficiência e como que ele vai se interar e interagir com os outros colegas, com os pares deles, e como é que ele vai ter um ensino ali muito mais qualitativo e equitativo comparado àquelas pessoas sem deficiência dentro da sala de aula. Resumindo, a educação inclusiva, o princípio dela é que todo aluno ele tem o direito à educação. E como que a escola ela vai se adaptar às condições daquele aluno. Por exemplo,
Se eu tenho baixa visão ou cegueira, eu preciso que os meus materiais que eu tenho acesso, se eu estou aprendendo a fórmula de Bhaskara, eu preciso ter acesso a um material adaptado para poder aprender a mesma forma de Bhaskara do meu colega do lado. Então, eu vou para o Braille, eu vou para o audiolivros, eu vou para o audiobooks, eu vou para o podcasts, eu vou propor para aquele aluno ali uma adaptação muito mais na prática. Como é que ele chega até a sala de aula? É pelo piso tátil. Se tem piso tátil naquela sala de aula, mas a gente vai adaptar aquela escola só para aquele determinado aluno? Não, a gente adapta a escola no padrão comum, como qualquer outra BNT que tem que ter, sobre a adaptação da pessoa com deficiência ali dentro. É rampa em ângulo certo, porque a rampa feita em ângulo errado impossibilita que uma cadeira de rodas entre, ou que as pessoas tropiquem e caem, bate cabeça, vai para o hospital, dá prejuízo para todo mundo, a pessoa fica triste, a pessoa fica doente, enfermo. Tudo isso precisa de adaptação. A escola, por si só, ela é obrigada a receber pessoas com deficiência a partir de 2015, 2016, com a LBI. E ela tem algumas normativas que estabelecem para adaptação na prática daquele aluno com deficiência, sabe? Agora, se vamos imaginar um mundo que ele é real e ele acontece, mas vamos para cá, para a parte prática. Beleza, eu tenho um filho com 16 anos com deficiência, imagina. E eu não consegui incluir ele em lugar nenhum, porque a escola me fala que ela não consegue aceitar porque ela não tem expertise para lidar com meu filho. Imagina só. Eu, então, não levei meu filho na escola. Eu tentei mais ou menos ensinar, eu sou motorista de ônibus, eu tenho minha vida muito corrida, eu preciso fazer viagens muito longas, eu preciso ir para Guarapari e voltar toda semana com uma turma de idosos que eu trabalho. Meu filho não teve acesso à escola. Eu não tive a oportunidade de levar meu filho a outros lugares. Então, o local que eu consegui mais ou menos incluir ali, porque a escola não me aceitou, foi uma escola com educação especial, por exemplo. Então, meu filho não teve uma vivência dentro de uma escola regular. Faz uma oficina, uma atividade, mas ele não participa do meio comum como as outras pessoas. Meu filho fez 18 anos. E aí, eu quero que meu filho trabalhe. Quais habilidades sociais meu filho tem para trabalhar? Nenhuma. Nenhuma. Eu não levei meu filho para parque, para cinema, para não levei meu filho para poder ver outras pessoas, para conhecer espaços. Os espaços não quiseram acolher meu filho, excluiu ele de alguma forma, me excluiu enquanto motorista de ônibus, excluiu a minha vida como toda, porque eu não tenho condição de pagar tratamentos específicos para meu filho poder se desenvolver. Meu filho fez 20 anos. O sonho dele é trabalhar. Só que ele não consegue se adaptar. E a empresa não consegue se adaptar para receber ele. Eu não tenho habilidades sociais mínimas para estar ali dentro, que eu também não fui ensinado enquanto pai, para poder proporcionar para meu filho, e meu filho não foi ensinado para poder ter. Não consegui incluir meu filho no mercado de trabalho. O grande dilema é que a gente precisa começar lá de trás, lá da intervenção precoce. E o dilema que existe é como é que eu vou fazer isso sem capacitar profissionais para tal, e sem acolher aquela família lá do cerne dela. O acolhimento ele começa do primeiro dia. Se eu acolho você, vocês dois têm deficiência intelectual, se eu acolho você de uma forma bem legal, eu te explico a deficiência, o que seu filho vai precisar, o que você vai precisar enquanto pessoa com deficiência. Olha, fulano, você tem 1 ano de idade, seu filho tem 1 ano de idade, ele tem deficiência intelectual, ele teve paralisia durante o nascimento, através do cordão umbilical, que teve falta de oxigenação no cérebro. Beleza. Seu filho vai precisar fazer fisioterapia aqui, por causa do desenvolvimento motor dele. Vamos lá, te escuto, sei das suas queixas, sei dos seus problemas. Vamos lá, te entendo. A gente pode seguir dessa forma para a gente chegar nesse ponto. E desse ponto a gente chegar dessa forma para o outro. Assim, eu te acolho e a gente começa a te acompanhar desde cedo, com fono, fisioterapia ocupacional, vou te introduzindo a outros contextos, a escola te recebe, você começa a aprender no seu tempo, e assim você vai chegar com os seus 18, 19, 20 anos, num mercado de trabalho, um pouco mais com habilidades sociais, com ferramentas, com alfabetização, do que, por exemplo, a Clara, que eu não acolhi, que não teve fono, que não teve físico, que não teve TO, passando pelas mesmas dificuldades que você passou. Falta de oxigenação no cérebro.
Então, se você não teve as habilidades sociais desenvolvidas desde cedo, se você não teve fono, fisioterapia ocupacional, você vai chegar numa vida adulta sem ferramentas suficientes para encarar o mercado de trabalho. Aí mudamos de ótica. O empresário, tá com a lei de cotas lá para cumprir. Beleza, vocês dois, vem cá, vamos chamar. Vocês dois têm 20 anos, mercado de trabalho. Eu quero te incluir, eu consigo te incluir, mas você não. Aí eu reforço estereótipos presentes. Toda pessoa com deficiência, ela não trabalha porque vai preguiçoso, tá com sono, não consegue trabalhar, não consegue aprender. E esse é o mundo que a gente vive às vezes, com quebrar o tempo inteiro estereótipos. É até cansativo para alguns quando a gente fala de sensibilização, a gente precisa sensibilizar constantes, mas infelizmente às vezes a causa da pessoa com deficiência está nessa. Aquela empresa está em sensibilização, a gente precisa sensibilizar o gestor, porque ele precisa pautar, às vezes de top-down, a causa da pessoa com deficiência. E desmistificar, é te apresentar, velho, você toca 15 instrumentos, só que a Clara toca dois ou um, ela não toca nada, só que ela sabe fazer o melhor desenho possível. Ou ela sabe atender o telefone melhor que todo mundo. Ela sabe mandar uma mensagem melhor que todo mundo. E é através das qualidades delas que eu vou mudando, talvez, o posto de trabalho. Não daquilo que eu gostaria que você fosse. Volto a repetir. A gente trabalha com as pessoas daquilo que elas são, não aquilo que eu gostaria que elas fossem, sabe? Isso é muita verdade, porque muitas das vezes um bom gestor, né, ele consegue identificar as qualidades que cada colaborador tem e exprime isso para que ele desempenhe o melhor dentro da organização, né? Particularmente falando, né, a minha esposa, ela está estudando ainda e ela desde o começo do ano, desde o meio do ano passado, ela começou a estudar sobre Libras. Uhum. E é interessante porque as pessoas, às vezes, ela comenta sobre isso, as pessoas ficam assim, mas por que você está estudando sobre isso? E você vê que é uma certa ignorância que as pessoas vivem por achar, não, eu tenho que aprender Libras por algum motivo. Uhum. Mas, na verdade, é algo que a pessoa tem que ela entendeu que existem pessoas que precisam dessa atenção e muitas das vezes não recebem. Pessoas que não conseguem ouvir e por conta disso ela necessita da Libras para se comunicar, só que não tem pessoas preparadas para ouvi-la. Uhum. Então ela sentiu essa necessidade de fazer. E muitas das vezes a pessoa fica assim, mas, tipo assim, você tem algum parente, ou você tem algo, é sempre buscando um motivo, né, para a pessoa estar ali, é algo que a gente estava conversando antes, né? Pois é, as pessoas não podem simplesmente se interessar pelo assunto. A gente Sim, tem que ter um filho com deficiência, a gente tem que ter uma mãe com deficiência, a gente tem que ter alguém com deficiência em casa, para a gente poder estudar sobre, ver sobre. Mas essa é a lógica que a gente tenta quebrar. A gente tem que fazer que aqui no nosso mundo, aqui nós três, a gente tem que fazer que as pessoas que não têm parentes com deficiência falarem da causa. Porque é assim que reverbera. com Por certeza. exemplo, você fala de Libras, a comunicação é extremamente importante para esse público, mas grande parte desse público não é alfabetizado em Libras. Então a gente tem que ter, por exemplo, a alfabetização dessa galera que não é alfabetizada nem em Libras, nem em português. Ela se dá um jeito. E esse dá um jeito e possibilita que ela participe do mercado de trabalho, da escola, dos locais possíveis, que ela vai se afunilando a convivência dessa pessoa. Então, quando, por exemplo, tem uma pessoa que por livre e espontânea vontade está aprendendo Libras, isso é ótimo, mas a gente não pode contar com a livre e espontânea vontade das pessoas. A gente tem que ter políticas públicas voltadas para o desenvolvimento Sim, de escolas que são inclusivas e que lá na grade daquela escola tem a Libras enquanto comunicação, enquanto matéria. Aí sim os alunos vão começar a aprender e vai receber aquele outro aluno que é surdo dentro de uma sala de aula. isso também vai gerar nesses alunos, né, um interesse maior, porque muitas das vezes as pessoas elas não sentem interesse por não ter recebido esse conhecimento antes, né? Então, por exemplo, o que motivou a minha esposa a fazer foi porque ela começou a se interessar. Um outro amigo meu que fazia comentou com ela, e isso gerou nela uma curiosidade, essa vontade de aprender. Então, eu vejo que quando a gente traz essa oportunidade, né, principalmente dentro das escolas, essa oportunidade de ensinar, mostrar um mundo que muitas das vezes a pessoa não conhece, isso gera nela uma curiosidade de falar, cara, eu quero aprender mais sobre isso, eu quero conseguir me comunicar com alguém que não consegue ouvir de uma forma eficaz, de uma forma que a pessoa entenda, e eu consigo ouvi-la também, né? Então, isso é bem interessante, E né? sabe o que é legal? Por exemplo, se ela estiver fazendo psicologia, por exemplo, e ela vai abrir o consultório delas, as pessoas com deficiência vão até ela. Porque, pois é, cara, tem uma mulher lá em Contagem, lá em Belo Horizonte, lá em Nova Lima, que fala em Libras, cara.
Eu preciso ir lá, porque meu filho, ele vai se adaptar àquela comunicação. E assim começa a abrir mercado. Se a gente está falando de mercado, que eles também são consumidores, as pessoas com deficiência também consomem, elas trabalham, elas recebem BPC, elas estão aí presentes aí. Então, se a galera não consegue ser sensibilizada enquanto um caráter humanitário, de adaptação de todo um processo, vão sensibilizar o empresário então enquanto consumidores. Cara, chega aí. Vamos lá, a galera com síndrome de Down precisa de, de um tênis específico, de uma palmilha específica. Você não quer produzir, não? A galera não quer de graça, quer comprar, elas podem comprar. Você pode produzir? Beleza, a gente consegue então construir palmilhas específicas para pés de pessoas com síndrome de Down. Beleza, a gente sensibilizou o empresário não pela causa da pessoa com deficiência, mas pela palmilha que ele vai vender a mais. Beleza, a gente cumpriu um objetivo, não o melhor deles, o Não sensibilizar, com a melhor não intenção, com a né? melhor Mas intenção, mas a gente está proporcionando no mercado muito mais palmilhas adaptadas. Então, bora para essa região, bora para esse lado, bora criar ferramentas tecnológicas para fazer uma adaptação, por exemplo, da comunidade Libras. Por exemplo, a gente tem uma plataforma lá que a gente vai lançar, tô até dando um spoiler, nosso primeiro lançamento de tecnologia, que eu gosto demais, chama Icon, que é uma central de Libras. Cara, eu tô aqui no CRAS, recebi você que é surdo. Eu não me comunico. Eu sou assistente social. Eu quero te liberar o CAD único, pra você ter acesso ao seu passe livre, o acesso ao seu benefício de prestação continuada. Só que eu não me comunico com você, cara. Aí eu pego um papel, você escrever os seus dados, escrever sua demanda. Isso impossibilita que a gente tenha uma conversa tranquila. Então, qual que é esse aplicativo? Eu faço uma chamada de vídeo para alguém desse país que fala em Libras, que está dentro da empresa e que vai ser o intermédio da nossa comunicação. Então eu consigo te falar, velho, seu CAD único está desatualizado porque eu preciso do seu CEP, de sua casa residência nova. E você não me deu. Ah, era isso que estava me pedindo, então? Era isso, cara. Então a gente consegue ter um atendimento específico com aquela população muito mais específica, humanizado, muito né? mais humanizado e também muito mais veloz. Eu demorei 6 meses para poder atualizar o CAD único daquela pessoa, porque eu só precisava de um CEP do novo registro dela, do novo moradia dela. Isso tudo faz aproximar a causa das pessoas com deficiência. Se a gente não se aproxima da causa da pessoa com deficiência com tato, com cuidado e tentar entender primeiro a realidade através daquelas pessoas, não propondo a vida para elas, eu começo a ter uma realidade muito mais próxima. Mas é a mudança da forma que a gente fala sobre a causa. Se eu, enquanto família, chego aqui e falo que minha mãe não entra dentro do Madeiro, minha mãe não entra nos restaurantes, o shopping, o Itaú Uhum. Power Shopping não recebe minha mãe. Se eu chego falando nisso, dessa velocidade, dessa raiva escondida, a escola que não me inclui meu filho, eu distancio as pessoas. Eu começo a ser visto como uma pessoa chata, insuportável. Eu posso até gostar desse termo chato, insuportável da causa. Eu posso lá na minha casa fazer discursos dentro da minha cabeça enquanto ser chato, insuportável. Só que as pessoas vão se distanciar as pessoas vão tendo birra da causa da pessoa com Uhum. autista, por exemplo, com autismo, por exemplo. Porque eu não consigo levar a informação específica. A minha pessoa chega primeiro que a causa. A minha pessoa chega primeiro que a informação. E é esse que é o grande problema da causa da pessoa com deficiência. É que às vezes dentro da cabeça daquele empresário, a síndrome de Down que está dentro da cabeça dele é o menino gordo, com a língua para fora, que se masturba, que... Mas não é isso. Não é isso. O contexto que ele viu talvez é de 45 anos atrás, de um jovem que não teve escola, que não teve trabalho, que não teve família, que não teve inclusão, que não teve terapia, ficou dentro de casa. E é por esse cara que eu trabalho hoje, depois de 40 anos. Eu, Gabriel, trabalho. É para aquele cara que não teve nada, velho. Então, o estereótipo que o empresário teve é desse cara que não teve acesso a nada, e ele replica isso para o mundo inteiro. E eles dividem totalmente uma causa entre aqueles que conseguem tocar 29 instrumentos e aqueles que estão dentro lá de casa sem fazer nada. Existe um mundo inteiro nessa meiuca aí. E é por essas pessoas que Sim. eu tô. Eu, Desculpa, eu cortar, mas a causa da pessoa com deficiência, a gente está dentro delas para todo mundo. Pro o cara surdo que é alfabetizado em inglês, português, espanhol, em libras, mas também para aquele que acabou de saber, cara, que o filho dele vai ter que comprar que não se adaptou ao implante coclear. A gente está por essas pessoas. Eu estou pelas pessoas que não nasceram das pessoas com deficiência. Eu estou com as pessoas com deficiência, por exemplo,
que morreram antes mesmo de ter a noção da realidade de tudo, de ter a convivência com as pessoas. Porque essa é a causa. Eu sou psicólogo, e psicologia sem direitos humanos e sem responsabilidade social não é psicologia. Ela é qualquer coisa, menos psicologia, sabe? É como se fosse a psicanálise sem conhecimento freudiano ou lacaniano ou junguiano. Ela não é psicanálise, ela é apenas um título. Eu não quero ser o tipo de psicólogo que não aborda os direitos humanos. E direitos humanos é para todos, é para todo mundo, é para a pessoa que toma paulada na rua, a pessoa que dá a paulada também. É para todo mundo, sabe? É, você trouxe um pouquinho da forma que a gente fala, assim, e é uma coisa que eu bato muito na tecla, assim, né, no trabalho, com minha família, com meus amigos, que a forma que a gente comunica as coisas realmente afasta ou aproxima a gente das causas, né? Eu acho que ainda mais nesse mundo que a gente tá vivendo, que então a gente tem uma comunicação que não é tão legal de uma causa, a pessoa já vai ficar, não vai querer olhar muito para essa causa, assim, sabe? E aí, pegando um pouco desse gancho que você trouxe um pouquinho de como que as pessoas vão vender um certo produto, né, nessa questão de diversidade e inclusão, a gente tem visto um efeito que anteriormente foi um crescimento dessa área de diversidade e inclusão aí, e hoje a gente tem visto o efeito contrário, né, que é essa extinção dos lugares, assim. Eu queria saber como é que você vê isso no mercado de trabalho mesmo, sabe? Como é que tá essa diversidade e inclusão? Ela tá crescendo, ela tá diminuindo, a gente ainda tem uma força? Como que tem acontecido tudo isso? Então, uma ótima pergunta. O movimento da inclusão das pessoas com deficiência, assim como outros movimentos, por exemplo, o movimento da causa das mulheres, por exemplo, ela sempre vem em ondas. O feminismo sempre vem em ondas. E essas ondas a gente tem que aproveitar elas. E a gente vai pautando, as famílias pautam muita coisa, a gente vai avançando. A gente criou dentro da rede da Constituição Cidadã de vários movimentos com base nesses empurra-empurra, da gente batendo na porta de vereador, na porta de secretário, na porta de deputado, na porta de senador, na porta de ministro, na porta de presidente. A gente foi alcançando vários movimentos. A Constituição de 88, a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei Brasileira de Acessibilidade, a Libras, tudo isso a gente foi galgando e conseguindo, conquistando. Só que a gente não deixou de tomar porrada. A causa, ela não deixou de ter retrocesso por conta desses avanços. Foi cada dois passos para frente, um para trás, às vezes dois para trás, às vezes três para trás, às vezes quatro para frente, porque grande parte do movimento da pautada pessoa com deficiência, às vezes é pautado por políticos que nunca tiveram nenhum tipo de contato com as pessoas com deficiência e por verem a causa das pessoas com deficiência, que são 18,9 milhões de brasileiros hoje com algum tipo de deficiência, ver essa galera enquanto eleitor apenas, começa a pautar coisas esquisitíssimas. Vai de encontro tudo aquilo, quer dizer, vai contra tudo aquilo que a gente está propondo. Hoje, por exemplo, a gente vive um mundo onde a gente precisa que outras pessoas façam coisas para usar como exemplos. A inclusão, por exemplo, lá na Vale do Rio Doce, da Andréia, que eu participei, é ótima, porque ela é show de bola demais, e todo mundo tem que incluir pessoas com deficiência, que nem a Vale ou que nem a MRV que fez. Todo mundo tem que fazer isso. Esses são ótimos espelhos. A gente também tem negativos também, por exemplo, com o movimento que vem, por exemplo, dos Estados Unidos hoje, como a diversidade e a inclusão está sendo atacada dentro das empresas, dentro das universidades. Isso assusta os empresários, isso assusta as pessoas, isso assusta as causas. Porque será que eu vou tomar algum tipo de malefício, se você é atingido por pautar a inclusão de pessoas com deficiência, porque isso está sendo pautado lá fora como forma negativa? Isso é um retrocesso muito grande. Como, por exemplo, a gente teve alguns anos atrás, por exemplo, um movimento dentro, muito esquisito, inclusive, de propor que pessoas com deficiência só pudessem estudar com pessoas com deficiência porque seriam melhores para elas. O discurso, ele pode ser muito bem atingido no consumidor, ou lá no eleitor, ou lá na pessoa comum, dependendo da forma que eu falo isso. Qualquer coisa eu posso comunicar. Por exemplo, se eu comunico para vocês que é ótimo que as pessoas com deficiência convivam entre si, porque elas se conhecem, porque ali elas vão estar no meio delas, e eu vender isso enquanto uma propaganda de governo, uma política de governo, talvez você pode até comprar, porque você vai comprar a minha ideia.
Você vai comprar meu discurso. Cara, pois é. Então, pessoas com síndrome de Down, se conviverem entre si, talvez eles namorem, talvez eles convivam entre si, eles façam a mesma coisa. Só que isso é uma política exclusiva. Eu estou excluindo essas pessoas do meio. Quase que isso foi para frente. Então, se não é por luta de professores, da comunidade, da sociedade civil organizada, das ONGs, das OSCs, das políticas interessadas, isso quase passa. A gente tem sempre que estar alerta pelas coisas. Pessoa com deficiência tem que conviver com outras pessoas com deficiência e com pessoas sem deficiência. E é assim que a gente cria um mundo. Certa vez eu fui chamado numa escola para poder conversar com alguns pais, porque a diretora estava falando assim, olha, eles não querem menino aqui com deficiência aqui dentro de sala de aula, não. Eles estão bem resistentes. Escola particular, você sabe como é que é, né? A galera ameaça tirar o menino da escola e não quer pagar mais mensalidade. A escola não gosta disso, não. A escola às vezes gosta de dinheiro. E beleza, vamos lá conversar com os pais. Eles queriam que eu criasse um argumento ali para que eu falasse com a professora que lidar com um filho com deficiência devia ser só com profissionais em locais que lidam só com pessoas com deficiência. E que o filho dele vai ser atrapalhado no Enem. Eu, chano pro Enem, os filhos dela ali, naquele momento. Eu não quero falar de Enem, eu tô falando de pessoas, ser humano. O quanto que você ganha convivendo com pessoas diferentes de você é extraordinário. Vamos sair da bolha. Convive com alguém que fala em espanhol, pra você ver, se você não aprende, pelo menos umas 25 palavras Três por dia, semanas já tá fluente. já tá fluente, está no portunhol, Uhum. depois vai pro espanhol. Convive com a galera do Haiti, por exemplo, se não aprende banto, se não aprende francês, se não aprende espanhol, a galera fala pra caramba, velho. Então, convive com pessoas diversas, por exemplo. Convive com a comunidade trans, por exemplo, se você não aprender pra caramba. Convive com alguém que tá pautando a igualdade racial do seu lado. Ou com alguém da Umbanda, por exemplo, se você não aprende tudo. Convive. Agora, se a sua premissa é não querer conviver porque aquela pessoa diferente vai te atrapalhar, o seu filho, para não passar o neném, aí quer dizer que alguma coisa está errada no seu. Alguma coisa faliu na sociedade. E a gente não vive em cima de uma sociedade falida. Pelo contrário, a gente vive em uma sociedade que está se construindo o tempo inteiro. E esse retrocesso que a gente passa, por exemplo, em várias outras causas dos direitos humanos. Eu vou sair da bolha de novo, eu vou voltar depois, se me dão licença. Por exemplo, certa vez, uma mãe de santo recebeu uma pedrada muito grande dentro do seu terreiro. E porque saiu num jornal de que ela fazia algumas questões muito erradas, assim, que ela fazia macumba, não sei o quê. Ela viu isso, morreu. Teve um ataque cardíaco, porque não era isso que ela estava fazendo. Ela não era trapaceira, ela não era feiticeira, ela não passava ninguém para trás. E criou-se uma lei para isso, para impedir que os terreiros sejam alvo de vandalismo, por exemplo, e de proteção, aquelas pessoas de proteção. Se a gente não observa isso dentro de como um caráter de construção de uma política pública, a gente faz e repete esses mesmos erros o tempo inteiro. Todos os terreiros vão ser apanhados. Eu estou indo para um outro extremo. Agora vamos voltar para a causa da deficiência. Se, por exemplo, a gente não aproveita positivamente os casos que acontecem para a gente poder avançar, a gente corre o risco de repetir os erros constantemente. Se a escola ela não for punida por ela não querer receber uma pessoa com deficiência, a gente comete o mesmo erro de ter que dali repetir o tempo inteiro. Se dentro do ambiente de trabalho a pessoa custou a se identificar e falar para o colega do lado que ele tem alguma deficiência e ele foi atingido por isso e a empresa não for punida por isso, punida por não ter sido inclusiva, por não ter sensibilizado, por não ter falado, por não ter dentro do seu dia a dia assuntos sobre a deficiência, eu corro o risco de se repetir sempre. A gente sempre está sendo atingido, ou pelos Estados Unidos e a forma que o governo Trump está lidando com a diversidade e inclusão, ou pela falta de direitos que as pessoas com deficiência tinham antes da criação do SUS, ou pela falta de direito da própria população como toda de ser incluída no mercado de trabalho. Essa galera com deficiência sempre existiu e ela sempre existirá. E se a gente não tiver política pública voltada, ou bom senso, ou boa intenção, ou pelo menos escutar a causa da pessoa com deficiência, a gente sempre vai repetir os mesmos erros. E vai estar aqui, nós três, daqui a 60 anos, discutindo a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.
Isso cansa. Porque depois de mim vai vir outro. Depois desse outro vai vir outra ou outro. E assim a gente vai envelhecendo, vai ficando velho, vai morrendo. E a pauta não vai mudando, vai avançando. Eu não quero falar de banheiro, como eu disse no início. Eu acho que banheiro já é a primeira coisa que a gente precisa ter. Porque a galera às vezes chega atrasada, tá com vontade de fazer xixi, vai lá no banheiro, não tá adaptado. E aí, o que eu faço, velho? A empresa pra mim já morre aí. Que já não transpassou a barreira arquitetônica. E eu vou pedir lá a barreira atitudinal, aí eu canso, né? Pelo amor de Deus. A galera com deficiência também cansa. Não, com certeza. E é interessante porque quando a gente pega para analisar, né, tudo que a gente conversou sobre hoje, né, é, acho que a principal premissa, né, para se ter uma inclusão assertiva dentro das organizações é ter essa compreensão, né, sobre o direito dessas pessoas como seres humanos, né, da mesma forma que nós temos nossos direitos de ir e vir, nossos direitos de poder trabalhar, ter dignidade, né, essas pessoas também precisam ter isso, né? Então, uma perspectiva, né, de organizações para essas pessoas, pessoas que têm uma oportunidade de trazer uma ótica, né, uma cosmovisão diferente para a organização, fará com que ela tenha uma maior diversidade, um maior entendimento, uma oportunidade também de trazer inovação para dentro da área de atuação dela, né? Isso aí. E é interessante porque não sei se você já ouviu, mas é uma pauta assim bem legal que o Elon Musk ele tem uma das empresas dele, né, que é o Neuralink. Ela tem é uma das empresas, mas existem outras também que têm essa visão de tentar trazer adaptabilidade, né, para pessoas que não têm uma uma movimentação motora, né, através de inteligência artificial, da tecnologia. Então a gente tem visto, né, principalmente com o avanço da inteligência artificial, como a gente vê hoje em dia, tem surgido novas oportunidades, né? Ou como diria um professor que eu tive, né, um oceano, para poder justamente criar novas funcionalidades, novas softwares e dispositivos que farão uma melhor adaptabilidade para essas pessoas. Uhum. Hoje, para você, como você tem visto esses avanços tecnológicos? E é bom também que você já fale um pouco mais, né, sobre essa ferramenta aí que tá para ser lançada, né? Alguns municípios já utilizam essa ferramenta. Eu sou muito a favor de qualquer tipo de avanço, pelo amor de Deus, a gente tem que ser a favor, a gente tem que investir. Eu acho que primeiro a gente investe em educação, a gente investe em cultura, a gente investe em ciência, para que as pessoas com deficiência possam ter acesso à tecnologia. Beleza, estou a Neuralink. Show de bola demais, eu quero ver isso, ver. A gente tem o Nicoleles aqui no Brasil também, Sim, que em 2014 teve aquele chute simbólico de uma pessoa paraplégica. Isso é ótimo, é maravilhoso. Só que a tecnologia tem que chegar para todos. com certeza. Da padaria ali do interior, que ela tem uma pessoa com deficiência e ela precisa de uma tecnologia que só é lançada lá em São Paulo e a galera ricaça de São Paulo não tendo acesso, para mim não adianta de nada. Porque a pessoa comum também precisa ter acesso a tecnologias. Se, por exemplo, a gente lança um aplicativo de intérprete de Libras e só quem pode utilizar quem tem telefone, eu morri enquanto política pública. Eu morri porque eu não pensei na galera que não tem telefone ou que não é alfabetizado digitalmente. É que a pessoa vai baixar um aplicativo no Play Store ou App Store. na App Store. Aí eu morri enquanto política pública. Então eu novamente, eu reafirmo meu papel de exclusão que só quem vai utilizar aquela ferramenta ali é quem tem telefone. Ou quem vai utilizar, por exemplo, a Neuralink, quem pode pagar R$ 5.000 e R$ 300 de plano de assinatura por mês. Então só vai pagar, só vai ser essa pessoa. Então a educação inclusiva e a inclusão no mercado de trabalho não pode partir somente das premissas das empresas, das escolas, que podem ter condição de fazer adaptações específicas para pessoas com deficiência. Isso é a morte da empresa, é a morte da educação inclusiva. Quem tem que fazer educação inclusiva é aquela escola municipal lá de chique-chique, que tem totalmente um material específico lá para ela, para aquela população específica lá. Ela tem que ser a escola inclusiva também. É a Sim. universalidade da educação inclusiva. Por exemplo, E profissionais capacitados, e né? profissionais capacitados, esse era o ponto que eu também ia chegar. Se a gente não tiver profissionais capacitados para poder lidar com o autismo, que são vários, a Sim. educação inclusiva, que ela é várias também, que as deficiências são múltiplas e são várias,
Não adianta nada eu propor as coisas. Porque vai ser só o gestor, que talvez ele é capacitadão para poder falar sobre deficiência, só que lá o professor na ponta, ele ainda está no material dourado específico. Ele ainda não avançou ainda na lousa digital e não tem ferramentas específicas. Aí tá. Se a gente cria uma inteligência artificial que ela é capaz de agregar todo o movimento, ou então, por exemplo, traduzir textos para aquilo que é o meu hiperfoco, que às vezes eu tenho hiperfoco em sandálias havaianas, em chinelos. Eu só consigo falar disso. Eu sei todas as sandálias havaianas. E se eu não consigo traduzir um texto lá de Basquiat para minhas havaianas, ou um texto, por exemplo, lá de quem descobriu o Brasil, ou para Havaianas. Como professor comum, talvez eu não consiga fazer isso. Eu acho aquilo uma loucura, mas a inteligência artificial pode fazer isso. Pode fazer que o meu ensino específico, dentro da minha estereotipia, dentro do meu hiperfoco, que é chinelos havaianos, que é uma coisa simplesmente específica, eu consigo ter adaptabilidade daquela Com ferramenta. certeza. E é aí sim que eu voto a favor da inteligência artificial no processo de ensino. Não é substituir o professor, é talvez mudar o ensino. Professor é uma coisa, ensino é outro. Com Eles se certeza. complementam, eles se conversam. E isso que é o mais legal da causa da pessoa com deficiência, e a tecnologia eu posso utilizar a favor, não tanto lá distante, que eu acho que até mesmo para as pessoas é difícil pensar no Neurolink agora, no chip, que faz a pessoa ter uma visão específica, então na adaptação coclear, a pessoa vai escutar do nada. Eu acho isso muito distante. Está mais perto. É o chat GPT que traduz o exercício para comunicação simples. Com certeza. E é isso que é o mais legal, que o professor ele pode participar de uma capacitação não do Neuralink, ou não do Elon Musk, ou não da Tesla, mas de como que eu posso pegar o chat GPT e pegar aquele texto lá que tem 16 parágrafos que eu passo lá no ensino médio e eu traduzo isso em um parágrafo para uma pessoa com deficiência intelectual. Ela vai tirar a mesma nota e ela vai entender o mesmo ponto, Com certeza. sabe? E É, pode falar. não, eu acho que a gente tá chegando no final, Sim. e aí eu queria ver se você consegue dar um exemplo prático, assim, de algum momento que você usou alguma tecnologia que fez sentido aí na sua experiência, né? Então, a tecnologia, elas são muitas. E as adaptações, elas também são diversas. Mas é no dia a dia que a gente vai colhendo as mudanças, sabe? Uhum. É, não preciso nem ir muito longe. A gente incluiu uma vez a Lívia Vieira. Lívia Vieira, um beijo. É a síndrome de Down, junto com a mãe dela, a Solange. A gente incluiu a Lívia, enquanto Instituto Mano Down. A gente incluiu a Lívia na Vivo Telefônica. Uhum. E Lívia nunca teve horário, inicialmente, de poder fazer as coisas. Almoçava ali na hora que o almoço ficava pronto. Jantava mais ou menos na hora que a janta ficava pronta. Ficava ali, o almoço ficava pronto entre 11 a 1 hora. Só que quando você trabalha, você não tem mais ou menos esse horário flexível para almoçar. Você almoça ali meio-dia, que é o horário que você combinou para registrar o ponto ali. E ela não tinha essa noção. Então o que a gente fez? A gente fez o alarme no telefone dela para que se adapte ali, que você toque quando é meio-dia, eu vou almoçar. E sim, ela foi almoçar. Só que, pô, eu vou almoçar, eu não tô nem com fome, acabei de lanchar. Só que ela tinha que almoçar, porque ela não tinha um outro horário para lanchar, para almoçar. E é legal que a gente foi criando métodos e habilidades ali para ela ali, de reforço positivo para ela. Velho, se você almoçar 3 dias no horário, sua mãe deixou você comprar um sorvetinho do McDonald's que é aqui na sua frente. Não, legal, caramba, então eu vou querer. Então, beleza. Então ali foi reforçando positivamente, até a gente não precisar mais do reforço, que era o Chamava sorvete atenção, que né? chamava atenção para ela. Então ela começou a ter isso tudo para a vida dela. Agora, isso funcionou para a Lívia. Para mim, não. Se você me fala que tem que almoçar meio-dia, eu vou almoçar meio-dia. Eu vou trazer minha marmita, vou esquentar e vou fazer isso aqui. Só que eu vou precisar de outras ferramentas e tecnologias para poder me adaptar melhor, sabe? Sim. É isso que é o mais legal. A gente pode fazer uma consultoria com todas as pessoas com deficiência e construir adaptabilidade daquilo que a pessoa precisa. E é isso que é o foco. Porque às vezes a gente quer criar uma sala multissensorial, um parque multiterapêutico, nível 500, só que pisca o tempo inteiro. E eu acho que isso vai ser ótimo para meu filho. Só que eu coloco meu filho que tem sensibilidade à luz dentro daquela sala e ele morre lá dentro de vontade de pavor. Então, essa sala que custou R$ 500.000 não vai funcionar para meu filho. O que vai funcionar para ele? Material dourado, que é uma coisa de madeira, que é simples, que nem é caro. Então, eu tenho que adaptar as várias deficiências
e as várias tecnologias e fazer esse match, esse encontro. O que Sim, que eu preciso? Eu preciso ter predisponibilidade para criar softwares que são caros para essas metodologias. Leitores de telas para deficiência visual. Eu preciso criar ferramentas que seja acessível também, que não adianta nada criar um leitor de tela que custa R$ 7.000. Quem vai comprar é a empresa, quem vai comprar é a prefeitura. Sim, Mas total. quem está estudando lá na ponta, lá no ensino médio, não vai com comprar certeza. para poder ler. Então, essas são as construções que a gente tem que fazer. Na prática, a gente tem incluído pessoas com deficiência e aquilo que você falou de mudança de cultura organizacional. A partir do momento que eu incluo uma pessoa com síndrome de Down do meu lado, eu mudo uma cultura de uma empresa. Eu mudo uma cultura porque a forma de comunicação simples que eu falo para ela é a forma que eu estou falando para você. Porque se eu estou falando, cara, ó, vai lá no Jorge, pega lá com a Bia lá o protocolo, depois pega esse protocolo, leva lá no Francisco, depois pega do Francisco e pega lá o lápis de colorir, colore lá tal caixinha de que você dá um check. Essa forma ele vai se perder ali no meio dos comandos. Então eu faço, olha, vai lá e leva o protocolo pro Jorge e volta. Beleza. Essa forma de comando simples eu também vou utilizar para nossa interação pessoas sem deficiência com pessoas sem deficiência. Com certeza. Porque aí você consegue ter um entendimento muito mais da tarefa. Porque às vezes eu não entendi. Isso aconteceu uma vez numa palestra, acho que tava aquela palestra chatíssima de que faziam antigamente, hoje está mais legal. É sobre de segurança do trabalho. E tava aquela chatíssima, o cara falando lá 3 horas, junto com o CEO, junto com o auxiliar administrativo, junto com todo mundo. E tinha o Nico Síndrome de Down lá vendo tudo isso lá. 3 horas de palestra. Aí o cara terminou, alguém tem alguma dúvida? Alguém levantou e falou assim, ó, não entendi nada. Aí todo mundo fica aquele constrangimento danado, né? Eu não entendeu, o senhor tá ali, a didática foi horrível. Aí o cara falou assim, não, me resume aí em 5 minutos aí, só pra ele entender. Ele resumiu toda a palestra em 3 horas em 5 minutos, todo mundo entendeu. Então é isso, a comunicação às vezes ela é Dá simples. para trabalhar com o que já existe, Dá para né? trabalhar com o que já Sim. existe e dá para reformular as coisas. É, E é isso que é importante falar das pessoas com deficiência, aqui, da causa das pessoas com deficiência. A gente pode falar absolutamente tudo, sobre todas as coisas, desde que a gente saiba falar e comunicar, desde que a gente predisponha a conversar e escutar as pessoas com deficiência, sabe? com certeza. E é legal porque você trouxe, mostrou, né, que existem possibilidades. Claro, vai existir empresas como Neuralink, entre outras, né, que vão trabalhar em tecnologias complexas, que vão atender a um certo grupo de pessoas, mas também existe ali o chat GPT, outras ferramentas, ou como um simples alarme, que você pode usar como uma tecnologia para auxiliar as pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Então a gente vê e enxergar que não é difícil você conseguir ajudar uma pessoa com alguma limitação. Não é difícil você se comunicar, né, e estabelecer ali um bom diálogo, né? A gente está caminhando para o fim, né, infelizmente. Agradeço pelo seu tempo aqui. E eu queria saber sobre é, alguma. Eu acho que você falou bastante, né, da sua mãe e tudo mais, mas se caso você queira trazer, né, alguma referência, né, ou algum momento marcante dessa trajetória sua, de alguma pessoa que te chamou bastante atenção, né, tipo assim, trouxe para você aquele desejo assim, falar, cara, realmente isso aqui eu tenho que levar isso pro resto da vida, porque isso me motiva todos os dias para eu continuar forte. Você vê essa recompensa, né, por todo o esforço que você tem tido no dia a dia. É uma pergunta dura, dificílima. É, primeiro, só a gente sempre fecha as coisas voltando para casa. E volto para casa agora. Falo, dentro de mim mesmo. E quando minha mãe perguntou como é que faz para ela ter deficiência, eu respondi para ela que ser diferente não faz ela ser menos gente, faz ela ser diferente. E eu amo ela pela diferença, e não pela igual, ela pela diferença, e não pela igualdade que ela tem com as outras, pela diferença. Mali, Dirce Maria, síndrome de Down, 65 anos. Me ligava todo dia, 8 horas da noite. E eu atendia, às vezes, não atendia outras, atendia, independentemente do que eu estivesse fazendo, ela ia continuar me ligando até eu atender. Às vezes eu recusava e ficava recusando, às vezes eu atendia, ligava, conversava com ela horas ou segundos, mas eu sempre atendia às vezes. E disse Maria tem Alzheimer. E ela não parou de me ligar. Ela não me liga mais, sabe? E eu me arrependo todas as vezes que eu não atendi a ligação dela. E isso já faz uns 2 anos que ela não me liga mais. E hoje, todo dia, 8 horas da noite, é como um sino que toca dentro de mim esperando ela me ligar, sabe?
e ela não me liga. E, e o que me motiva a continuar são as ligações que eu não atendi, são as vezes que eu fechei portas para as pessoas com deficiência, são as vezes que eu não acolhi as pessoas de forma legal, ou quando eu vi alguma coisa que me incomodou e eu não falei da causa da pessoa com deficiência. Mali não me liga mais e talvez eu vou esperar 8 horas da noite o resto da minha vida. Eu espero que eu viva 60 anos a mais que isso, esperando ligação dela. Mas é a forma que eu tenho de lembrar dela pro resto da minha vida. Com certeza. E são há 8 horas que é muito marcante pra mim. São várias pessoas que já passaram por minha vida e passam, estão na minha vida, e que eu me lembro muito bem, o Leonardo Botijo do Manudal, do Dudu Cavaco do Manudal, todas as pessoas que passaram por lá e que passam e vão passar por lá, o meu novo emprego enquanto coordenador, o emprego que eu tive também enquanto estagiário, tudo isso passa pela minha vida. Mas quando eu coloco minha cabecinha no travesseiro de noite, eu não consigo deixar de lembrar que minha mãe ainda não frequenta os locais, sabe? Eu ainda continuo pensando em como a forma que minha irmã cuida exclusivamente da minha irmã, às vezes. Isso tudo me incomoda. Eu acho E que o que é o incômodo, né, que nos motiva a todos os dias trazer a diferença. é, Como diria, né, Mahatma Gandhi, né, seja a diferença que você quer ver viver no no mundo, mundo. né? Se eu tivesse que dar algum conselho para alguém, claro, me colocando nessa posição de conselheiro, que é tudo contra como eu estudei, atenda as ligações, sabe? Sim, com certeza. Atenda as ligações, chame para tomar um café, vai tomar uma Verdade. água, vai tomar alguma Aproveite, coisa. né, Dá uma o tempo chance. que você tem, né? Acho que é algo que a gente pode trazer uma reflexão um pouco além, né, somente da inclusão, mas nós como seres humanos, né, a gente tem que aproveitar cada momento da nossa vida, porque talvez as pessoas que você viveu e conheceu, aquela seja a última oportunidade. Então, sempre a gente tem que trazer esse olhar, né? Às vezes a pessoa que você deixou de ajudar, talvez você nunca mais vai ter oportunidade de ajudá-la novamente. Mas a pessoa que você deixou de ouvir, você nunca mais vai ouvi-la novamente, né? Então, realmente é importante, né? Até com um olhar corporativo, um olhar macro, né, da vida como um todo, a gente às vezes vai deixar de dar oportunidade para aquelas pessoas que vai ser a última oportunidade que ela teve. Então, realmente, a gente tem como empresa, como colaboradores, como pessoas que têm algum tipo de autoridade, trazer esse pertencimento a outras pessoas também, né? E uma última coisa antes da gente finalizar, né? Você teria algum livro para indicar, algum material, algo que acrescente, né, para quem tiver mais curiosidade a respeito desse assunto? E também fale um pouco, né, das suas redes sociais, dos seus projetos, para que a gente possa acompanhar, né, no dia a dia tudo que você tem feito para essas pessoas. Acho que livros são diversos e vários. Sim, Tem o Diversificar, que ótimo e eu acho que muito importante. O próprio Paulo Galarrondo, para tentar entender um pouco das deficiências, tentar entender também como é que isso faz. A diversidade e inclusão também tem um livro ótimo, da Maria Tereza, que é sensacional para a gente poder discutir. Tem um olhar, eu tinha o Não Importa a Pergunta, a Resposta é o Amor, do Leonardo também, que ele é ótimo. Vem falar um pouco da história do Dudu com o Léo. Tem esses livros que são muito importantes para a sim, gente. Tem o Andrew Solomon, que vai falar sobre as deficiências também, sobre os caráteres ali, o Fruto Longe da Árvore, se não me engano o título é esse, ou então O Demônio do Meio-Dia. São livros sensacionais para quem quer entender um pouco da saúde mental também, enquanto algo que é também uma pessoa com deficiência. A gente precisa falar. É, Dentro disso, os projetos que eu estou lidando hoje é a criação de um conselho municipal da pessoa com deficiência lá em Nova Lima, que eu acredito que a gente precisa ir para ontem, com porque não certeza. Que tem que ser legal. eu para poder falar. Tem que ser a galera com deficiência, da causa da sociedade civil, que precisa estar ali movimentando. A gente está quase criando, vai criar agora. Eu acho que isso que é o mais importante. Com E, certeza. e deixar minha mãe lá em Betinho, ou então levar ela para Sorinho para ver se ela Às realmente vezes troca ela. de sonho. E é isso. Inclua pessoas diversa, sabe? Eu acho que esse Com é o grande certeza. recado que a gente tem que dar. Meu Instagram é @Gabriel_Leandro com dois L's. Lá eu falo um pouco do meu dia a dia também, e mais também pelo LinkedIn. Acho que é isso aí, sabe? Eu sou muito feliz pela causa. E se eu pudesse mudar uma coisa na minha mãe, não seria deficiência, sabe?
Seria o H que ela tem natalícia, que às vezes é difícil escrever, eu sempre Mas, esqueço, sabe? não, com certeza. Então, Boa. ficando com essas últimas palavras, né, a gente finaliza agora. Queria deixar vocês aí também a recomendação para acompanhar as nossas redes sociais da Height. A gente continua aí com o próximo Heightcast, viu? Até mais, pessoal. Muito obrigado, Tchauzinho, Gabriel, pela pessoal. oportunidade. Obrigado, E obrigado obrigado demais. a todos por terem assistido. Tchau, tchau. Isso aí.